Tem hora que o futuro parece distante e tem hora que ele chega no próximo segundo. Tem hora que a gente quer prever o futuro, outra hora a gente entrega pro destino. Mas o futuro é feito do agora. E só quem está sempre ligado no agora consegue estar preparado para tudo que vai acontecer. Globo News, nunca desliga. Se a rotina não deixa você acompanhar as notícias do dia, fique bem informado na madrugada. Edição da meia-noite, o jornal que traz a notícia quente para você terminar o dia cheio de informação e começar o dia seguinte cheio de assunto. A violação da dignidade é quando o indivíduo não tem o básico de respaldo. Globo News mais de volta, sempre ao vivo aqui na Globo News. O governo federal deve lançar até o fim deste mês um novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, com foco na retomada das obras paralisadas. Segundo o Tribunal de Contas da União, estamos falando aí em mais ou menos 8.000 projetos inacabados pelo país. 8.000 projetos. Quem tem os detalhes? Bianca Lima, que está de volta aqui com a gente, falando ao vivo. Bianca, boa tarde de novo para você. Conta pra gente, o governo já sabe como é que vai conseguir dinheiro para retomar esses projetos? Bianca não está ouvindo a gente? Bianca não está ouvindo a gente está com um problema na comunicação com ela, mas a gente vai retomar já já e já conversa com ela novamente. Vamos chamar então o Otávio enquanto isso, vamos ficar papeando um pouquinho aqui, Otávio, porque o governo está para lançar esse PAC desde abril, né? Mas o duro, como a gente ia falar com a Bianca, é saber de onde vai vir o dinheiro. Porque, afinal de contas, são 8.000 obras inacabadas. É muita coisa, hein? Então vamos deixar, não vamos dar spoiler, não. Deixa que a Bianca vai falar. Vai contar de onde vem o dinheiro. Mas agora, você acha que vai sair? O projeto do PT, inicialmente, era recuperar as empreiteiras da Lava Jato. De que forma? Transformando o acordo de leniência, o que elas pagam por conta, iriam pagar ou estão pagando por conta da corrupção, em obras. Então isso foi falado pelo Rui Costa, logo assim que o governo assumiu. Então, por exemplo, a Odebrecht tem lá o acordo de leniência. Iam pegar obras inacabadas e fazer uma tabela, né, uma tabela de obras públicas, colocar Ministério Público, Federal, etc., Tribunal de Contas da União, uma fiscalização grande e elas trocariam a dívida por obras. O projeto não foi adiante por dificuldades óbvias, né? Dificuldades de articulação. Então, agora o governo vai ter que retomar essas obras ali. E isso aí, do ponto de vista da economia, a gente estava falando sobre a popularidade do governo e a gente sempre dizendo que isso tem muito a ver com a economia, isso é geração de emprego, né? Sim. Empregos locais, então essa é a face mais importante, emprego, salário aquecendo o comércio, então tem esse ponto, né? Não só de entrega de obras, mas de você, é um dinheiro que entra na veia da economia, entra para consumo, que é trabalhador, e é trabalhador ali, na maior parte ali, de renda baixa, né? Claro. Que é o foco do governo. E Otávio, já que você falou em dinheiro, vamos saber então da Bianca, de onde vem dinheiro para retomar essas obras. Bianca, agora você me ouve bem? Está ouvindo claramente?
Escuto sim, Beth. Muito boa tarde mais uma vez para você. Mais uma vez, boa tarde, querida. Vou encaminhar daqui, então, esse nosso assunto sobre a questão do PAC e também dessas obras paralisadas em relação a esse levantamento do TCU. Você me perguntava de onde vai sair o dinheiro para viabilizar esse novo PAC, né, Beth? Olha, o dinheiro de fato é curto, o espaço fiscal é extremamente pequeno, então o governo vai ter de lançar mão de um cardápio bastante extenso de caminhos para viabilizar esses investimentos em infraestrutura. Que caminhos são esses? Haverá, sim, investimentos diretos por parte do governo federal, mas também aquelas chamadas PPPs, que são as parcerias público-privadas, concessões, e há também o desejo por parte do governo federal de que parte daquelas emendas parlamentares bilionárias seja usado com esse fim, para ajudar a retomar essas obras paralisadas que são prioritárias em cada uma desses estados. E falando em obras prioritárias, já que não dá para abraçar tudo, o que o governo vem fazendo? O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que está capitaneando esse programa, ele vem se reunindo com governadores no Palácio do Planalto, já se reuniu com 15 deles e espera que até o fim do mês se reúna com os 27, exatamente para elencar, afinal de contas, quais obras serão priorizadas em cada uma das unidades da federação, quais serão as obras paralisadas retomadas e quais serão as novas obras que serão incluídas nesse portfólio. A expectativa é de que esse novo PAC, que não deve ter esse nome, mas o governo ainda não se definiu por qual vai ser o nome, seja lançado até o fim de junho. Eu e o repórter Pedro Figueiredo, nós fizemos 3 recortes em cima desse levantamento do TCU que mostram bem claramente esse cemitério de obras que se tornou o país. Vamos acompanhar na tela, então? Olha só, segundo dados de abril de 2023, havia 8.603 obras paralisadas aqui no Brasil, que representa 40% dos contratos hoje vigentes. Na classificação por estado, o Maranhão lidera a lista com 879 obras paralisadas, seguido da Bahia e do Pará. Já em relação aos setores, numa segunda tela, a gente observa o seguinte, que a educação básica encabeça essa lista com 3.580 obras paralisadas, seguida de infraestrutura e mobilidade urbana e do turismo. E, por fim, em relação aos valores, porque esse cemitério de obras ele é bem pouco eficiente, mas ele custa muito caro para o contribuinte. Segundo o TCU, já foram gastos 8,3 bilhões de reais com essas obras e os investimentos totais estavam estimados em 32,2 bilhões de reais. Já para encerrar, Beth, devolver para você, só queria dar mais uma informação. Além do relançamento do PAC, o governo também abriu outras 2 frentes para tentar retomar uma parte dessas obras paralisadas. Uma delas é o Minha Casa Minha Vida, né, com foco ali na faixa 1, algo que depende da aprovação de uma medida provisória no Congresso Nacional, já passou na Câmara, mas agora está no Senado e precisa ser aprovada até, no máximo, a próxima quarta-feira, se não perde a validade. E, por fim, uma outra medida provisória que foi editada no início deste mês, que tem como foco a retomada das obras da educação básica. É algo que vai ter ali um suporte bastante forte do Ministério da Educação e é uma parceria entre o governo federal, os estaduais e também os tribunais de contas para dar segurança jurídica nessa retomada. Eu volto com você. Essa medida provisória aí, né, que está quase para caducar, né, até semana que vem, que você bem lembrou, na quarta-feira, então o governo correndo para que a aprovação saia, para que isso seja efetivamente tirado do papel, né, porque é importante para a economia e importante para as pessoas também que precisam. Obrigada, viu, Bianca? Sempre bom te ouvir por aqui. E a gente volta a falar agora da votação que está correndo lá no STF sobre quem vai ocupar a vaga do ex-deputado, né, Deltan Dallagnol, na Câmara. Até o momento, 4 ministros votaram para manter a vaga com o Podemos, que é o partido de Dallagnol, e um, que foi o ministro Edson Fachin, para o PL assumir esse cargo. Para entender melhor o motivo desse impasse aí, né, porque a decisão foi parar nas mãos do Supremo, afinal de contas, vamos conversar agora com o advogado, especialista em direito eleitoral, Neumar Filho. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, viu? Boa tarde, Beth, boa tarde, Otávio, a todos os assinantes da Globo News que nos acompanham.
Bom, doutor Neumar, para a gente começar a nossa conversa, queria que o senhor explicasse um pouco por que, afinal de contas, aconteceu essa divergência entre o Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná e o ministro do Supremo, Dias Toffoli. Beth, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em resumo, entendeu que no caso que nós estamos tratando hoje aqui, não houve vacância do cargo e, portanto, não haveria de se chamar o suplente da lista feita pelo partido político após as eleições. Já o então prejudicado, o candidato, portanto, que pediu ao Supremo Tribunal Federal essa providência, entendeu que, na realidade, ele haveria de ser chamado em razão de que houve o reprocessamento dos votos e, então, haveria de se fazer um novo resultado eleitoral depois do pleito de 2022, ou seja, daí surgiu o direito dele, portanto, é o que ele pede ao Supremo Tribunal Federal, de ser diplomado e eleito. Na realidade, o candidato que foi diplomado, ele, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, passa então a ocupar um mandato na Câmara dos Deputados. Doutor, Otávio Guedes, prazer em falar com o senhor. Mas explica então o seguinte, é uma discussão se o voto pertence ao partido ou se a saída do Deltan obriga uma nova contagem de votos, né? Mas o que a lei diz quando é caso de suplência? Porque para você ser eleito, você precisa ter pelo menos 10% ali dos votos. Mas para você ser suplente, você precisa de 10%? Otávio, o grande debate que está ocorrendo agora no Supremo Tribunal Federal é se, no caso do Podemos, houve ou não a continuação dessa lista que foi formada a partir da eleição do deputado Daltano Dallagnol. Porque o Supremo avalia, então, se aquela lista formada, que tinha um titular, hoje não mais, em razão do indeferimento do registro da candidatura do ex-deputado Daltano Dallagnol, se essa lista deve permanecer ou não, em razão de que haveriam suplentes aí, portanto, que em tese teriam a expectativa de exercer um mandato com a vacância do cargo. Então, o Supremo Tribunal Federal, a partir do ministro Dias Toffoli, concedeu uma medida liminar em prestígio à representatividade dos partidos políticos, no sentido de que os votos que pertencem ao partido, portanto, devem permanecer nele. Mas uma outra questão interessante é que esses votos válidos do partido permanecem válidos independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, viabilizando o acesso a fundo partidário, ao horário de rádio da televisão no programa partidário eleitoral, mas o grande debate é se essa lista permanece ativa mesmo após o indeferimento do registro da candidatura do então ex-deputado Daltano Dallagnol, porque uma vez que o titular ele não mais figura nessa condição, haveria ou não, então o Supremo está aí a decidir, lembrando que também não há decisão liminar, uma decisão que é temporária, se é o suplente que ocupa esse mandato ou se, na realidade, como entendeu o TRE do Paraná, há de se fazer um reprocessamento do resultado das eleições. É realmente uma decisão aguardada por todos aqui que operam o direito eleitoral, sejam advogados ou candidatos, porque pode definir, inclusive, o futuro de situações aí que podem chegar na justiça eleitoral. É o precedente, né? Bom, agora Fernanda Ruvenar se junta a nós e faz a pergunta para o senhor, doutor Neumar. Oi, boa tarde, Beth. Boa tarde, doutor Neumar. Eu queria que o senhor analisasse um seguinte ponto. No voto, o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso, ele diz que a decisão do TRE do Paraná pode enfraquecer o sistema proporcional porque afasta a representatividade da legenda. E nesse caso, a gente está falando do deputado Deltan Dallagnol, que foi o mais votado ali pelo Podemos, pelo partido, mas foi o mais votado pelo estado do Paraná. E eu queria saber, na sua avaliação, se isso também dá um peso a mais nessa avaliação em torno dessa decisão, se essa vaga fica com um suplente do partido ou se vai ser ocupada, então, no caso, pelo suplente, no caso do PL. Bom, Fernanda, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda em sede de liminar, ela prestigia exatamente a representatividade do partido político.
no nosso sistema de representação proporcional, que é diferente do sistema de representação majoritário, o que se defende é a proporcionalidade de ideias, de representatividade dessas ideias no poder legislativo. Então, o Supremo eleva esse princípio, né, um princípio de direito eleitoral, que está inserido na nossa Constituição Federal, como o principal motivo para manter, portanto, um candidato suplente do Podemos no exercício do mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados. E, obviamente, essa é uma discussão legítima, né? É algo que o Supremo vai fixar através desse entendimento, que é temporário, porque o mérito dessa reclamação constitucional ainda será julgado, mas já deixa aí a entender que, de fato, há de se prestigiar o partido político e o mandato que pertence a essa legenda que disputa a uma eleição. Resumindo, no seu entendimento, no seu conhecimento da legislação eleitoral, qual é a decisão que deve prevalecer? A vaga vai para o Podemos, fica no Podemos, aliás, ou vai para o PL? Beth, a partir do reprocessamento do resultado das eleições, com o indeferimento do registro da candidatura do ex-deputado Dalton Dallagnol, houve uma recontagem dos votos ainda em sede do Podemos, o que, como foi visto e já salientado aqui pela Globo News, inclusive com outras entrevistas, os votos permanecem para o partido Podemos. Entretanto, existe algo que é relevante, que impõe ao candidato que disputa uma eleição que obtenha, no mínimo, 10% dos votos que são calculados através do quociente eleitoral. E, na hipótese desse candidato não obter essa votação mínima que a legislação exige, não há de se declarar e proclamar esse candidato como eleito. E é esse debate que o Supremo Tribunal Federal vai pacificar agora. Porque, veja, o partido político que permanece com seus votos não detém nenhum outro candidato mais com esse percentual mínimo. E, portanto, em tese, a legislação dispõe que essa vaga deve ser repartida, né, com aquela velha situação das sobras para outros partidos políticos. Daí decorreu, portanto, a diplomação de um candidato que não pertenceu ao Podemos. Então, o Supremo Tribunal Federal, prestigiando a representatividade dos partidos políticos, avalia que, na realidade, ainda que esse candidato não tenha obtido o percentual mínimo, ele deve sim permanecer e agora tomar posse no mandato eletivo de deputado federal. Penso que será um resultado emblemático, seja qual for o resultado, mas penso que o direito eleitoral vai sim tomar um novo rumo após essa avaliação do Supremo Tribunal Federal, principalmente para as próximas eleições. Doutor Neumar, na representação, o Podemos disse que esse assunto está pacificado porque houve uma análise numa ação direta de inconstitucionalidade e que o Supremo teria decidido. O suplente não precisa atingir o quociente eleitoral. Faz sentido isso? Otávio, faz sentido. Porém, o grande debate, na minha visão, é saber se existe ou não um suplente nesse caso. Porque quando se fez a lista de candidatos eleitos e suplente, houve então a declaração, a proclamação de um candidato eleito. Esse candidato não mais é considerado como eleito e deve ser feita a recontagem desses votos para que se chegue a um resultado, se esse partido elegeu ou não um candidato. Por isso que entendo que esse debate não é tão simples assim, em razão de que a lista que foi formada ela foi desfeita, porque agora não se tem mais um titular. Então, para que se chegue a um titular, para que se proclame um candidato eleito, diz a legislação que esse candidato deve obter no mínimo 10% dos votos do quociente eleitoral. E aí a gente fica nesse imbróglio que está sendo agora pacificado através de uma decisão temporária, porque o mérito, como eu disse, da reclamação constitucional ainda vai ser julgado, para saber se de fato vai ser esse o entendimento final da Corte Suprema. Pelo que eu estou percebendo, o senhor concorda mais com a tese de que são necessários 10%? Penso que sim, em razão justamente da necessidade de
proclamação de um resultado de um candidato eleito, ele necessite ter esses 10% do quociente eleitoral. O debate não é tão simples, ele tem um fundo constitucional de uma complexidade considerável e penso que o Supremo vai dar resposta para essa questão. Doutora, então, só para a gente finalizar, o senhor chegou a mencionar que esse é um debate complexo, mas é um debate que vai ser emblemático em relação a impactos futuros, em próximas eleições, por exemplo. Queria saber, na sua avaliação, o que o senhor destaca, então, nessa importância dessa discussão, desse assunto, para impactos futuros, para outras instâncias, possivelmente, também. Fernanda, eu destaco, por exemplo, o curto período que a Justiça Eleitoral possui para julgar os pedidos de registro de candidatura. Porque se nós estamos hoje passando por esse debate, é também porque nós estamos falando de um registro de candidatura que foi processado ainda em 2022 e que só foi dado o resultado agora, no mês de junho, no mês de maio de 2023. Então, muito tempo depois das eleições. É óbvio que a máquina judiciária de toda a justiça tem as suas limitações, mas penso que uma avaliação do Legislativo acerca do calendário eleitoral, para que possibilite à Justiça Eleitoral uma avaliação mais efetiva e eficiente e rápida dos registros de candidatura, possa, por exemplo, impedir que esse debate se prolongue tanto no tempo. Nós temos um registro de candidatura que deve ser feito até o dia 15 de agosto do ano da eleição, mas o julgamento pode, por exemplo, ultrapassar todo esse período do ano eleitoral e só apenas ser julgado no ano seguinte, como foi o caso. E olhe lá, inclusive, em outras situações que passam muito mais do que o mês de maio do ano seguinte. Doutor Neumar Filho, muito obrigada. Doutor Neumar é advogado, especialista em direito eleitoral, por nos ajudar a entender um pouquinho desse imbróglio todo. Muito obrigada, viu? Boa sexta-feira para o senhor. Eu que agradeço, Beth, Otávio e Fernanda. Uma boa tarde a todos os assinantes da Globo News. Bem, no Senado, a expectativa pela data da sabatina de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, entrevista ao Conexão, o senador Alexandre Vieira diz que vai se reunir com o indicado já na terça-feira. A aprovação, como a tendência no Senado, sempre é de aprovação dos indicados. A sabatina, infelizmente, aqui no Brasil é muito mais um roteiro burocrático do que efetivamente uma avaliação de currículo, de posicionamentos, como deveria ser pela Constituição. Da minha parte, o que eu vou fazer é o que fiz já em outras sabatinas, a cobrança de posicionamentos. E nesse caso específico, como se trata do advogado particular do presidente da República, eu acho que cabe um pré-questionamento, uma questão de ordem, para quem avalie o ato da indicação. Antes mesmo de avaliar o indicado, eu acho que é preciso avaliar a natureza do ato de indicação. Todo ato administrativo tem que ter o cumprimento de requisitos constitucionais, especialmente em pessoalidade e interesse público. E é preciso verificar se isso está consolidado nesse caso. Otávio, Zanin, a gente está vendo, está fazendo o dever de casa direitinho para garantir a aprovação. Deve ser tudo bem tranquilo, pelo que a gente está vendo. Ele está dialogando com governistas, está dialogando com a oposição. Parece que o pessoal já está de olho é na próxima vaga, da Rosa Weber. Em relação ao Zanin, parece que está tudo correndo bem. Está pavimentado. Agora é fazer aquele beijamão tradicional, se não surgir nenhum fato extraordinário. A gente tem que sempre respeitar o roteirista do Brasil, que gosta de capotagem, mas se não tiver nenhuma surpresa, parece que está sacramentado. Agora, a grande discussão, se o princípio da impessoalidade, é um conceito jurídico em aberto, Então, por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso nomeia o advogado-geral da União, ele está ferindo o princípio da impessoalidade? Tem gente que diz que não, porque o advogado-geral da União, ele é, na verdade, faz defesa de pessoa jurídica, diferente do advogado pessoal, o caso do Zanin, que defende a pessoa física. Quando o Temer coloca um agente político do seu governo, como o ministro Alexandre de Moraes, ele está ferindo o princípio da impessoalidade? Mais uma vez, tem gente que diz que não, porque é um agente político, está ali
pessoa jurídica, o ministro de Estado, não tem a ver, não é uma relação tão próxima. Mas, de qualquer maneira, o que a gente descobre é que nomeação para o STF tem menos rigor até do que concurso de Miss, né? Basta você ter idade, notóvel saber, etc, etc. Então, assim, se o país está incomodado, e aí eu digo com sucessivas indicações que ferem ou que colocam em dúvida o princípio da impessoalidade, então mude-se os critérios para a escolha de ministro do STF, que, aliás, nem precisa ser advogado. Nem precisa ser advogado, não está ali, você precisa ser bacharel de direito para ser ministro do STF. Então, quando você coloca um desembargador no 5º Constitucional, tem muito mais regras. A OAB tem que enviar uma lista, ou o Ministério Público, a lista sextupla que vira tripla, é analisada pelo tribunal, depois vai para presidente ou para o governador, dependendo do tribunal que for. Tem mais regra. E a do Supremo é a mais aberta. Então, se o país está incomodado, e sempre vem essa discussão apareceu no Toffoli. O Toffoli era advogado do partido, tinha sido advogado do partido, tinha sido advogado pessoal do José Dirceu, e era advogado-geral da União, e também veio à tona. Então, se o país está incomodado com essa discussão, então mude-se os critérios para a escolha de ministro do STF, porque senão toda vez a gente vai ficar discutindo e com a fita métrica que é pessoal, né? Advogado-geral da União, ela é impessoal. Advogado pessoal que atuou num caso importante como a Lava Jato é pessoal. Muita gente pensa assim, enfim. Mas o problema, a raiz do problema está na definição de quem pode ser ministro do STF, que nem advogado precisa ser. É a regra do jogo, basicamente. O presidente russo, Vladimir Putin, diz que a contraofensiva da Ucrânia começou, mas acrescentou que Kiev falhou nas tentativas. Já a Ucrânia não confirmou a informação. Enquanto isso, Kiev diz ter provas de que a Rússia é responsável pela explosão que atingiu uma barragem no país. Ainda não existe uma conclusão independente sobre o que causou o rompimento da barragem. Rússia e Ucrânia continuam trocando acusações. Investigadores ucranianos afirmam que hoje, mais cedo, interceptaram um telefonema que provaria que um grupo de sabotadores russos foi o responsável por explodir a usina hidrelétrica. A gente vai acompanhar novos desdobramentos dessa apuração ao longo do dia. Por outro lado, o governo da Rússia acusa as tropas ucranianas de ter bombardeado a margem esquerda do rio Dnipro, que é justamente aquela área invadida pelo exército russo, eu lembro vocês. E segundo o Kremlin, essas explosões mataram civis ucranianos que tinham acabado de ser resgatados dos alagamentos. Entre as vítimas estaria uma mulher grávida. As autoridades ucranianas dizem que a água já começou a baixar de forma significativa em algumas regiões de Kherson, mas a lista de danos causados pelo rompimento da barragem só aumenta. O Ministério da Energia da Ucrânia contabiliza mais de 200 subestações alagadas e mais de 26 mil famílias estão sem eletricidade. O presidente Volodymyr Zelensky, pelas redes sociais, informou que centenas de milhares de pessoas continuam sem acesso à água potável, o que é bastante preocupante e que deve desencadear também uma série de problemas humanitários. A Organização Mundial da Saúde alertou para o risco de um surto de cólera em toda a área atingida pelos alagamentos. Sobre esse caso da barragem, uma informação interessante divulgada hoje por um centro de estudos sismológicos da Noruega é que uma estação regional baseada na Romênia conseguiu captar às 2h54 da manhã dados que apontam para uma explosão na área da usina. Isso ajuda a descartar a hipótese de um rompimento acidental. Mas reforçando aqui, não existe ainda uma resposta final, oficial, sobre o que causou ou quem causou toda essa catástrofe ambiental e humanitária. Enquanto isso, a guerra continua em outras regiões. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas depois de um ataque russo em Tchekarsi, na área central da Ucrânia. E no território russo, um drone causou uma explosão em um prédio residencial na cidade de Voronezh. O Kremlin informou que no começo de julho, o país vai posicionar em Belarus armas nucleares táticas, que são armas compostas por pequenas ogivas nucleares, mas que teoricamente não causam uma dispersão generalizada de radioatividade. Isso seria parte de um acordo firmado entre Vladimir Putin e o ditador Alexander Lukashenko para implantar mísseis russos de curto alcance e,
abre aspas, proteger a fronteira norte do país. Agora uma notícia que acaba de chegar. Lembra de Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro britânico que renunciou ao cargo no ano passado depois de uma série de escândalos, incluindo festas no gabinete dele durante o lockdown? Pois é. Agora ele renunciou também ao cargo de parlamentar. A decisão foi tomada depois que uma comissão recomendou a suspensão dele. Boris estava sendo investigado por mentir ao dizer que cumpria as regras de controle do avanço da Covid quando era premier. Num comunicado, Boris Johnson se diz perplexo e chocado por ter sido forçado a sair. Com essa renúncia, haverá agora uma nova eleição especial para escolher o novo ocupante da cadeira deixada por Johnson. E nos Estados Unidos, grupos conservadores descobriram um novo fronte de batalha: bibliotecas e escolas públicas. Eles defendem que vários livros sejam banidos desses lugares. E isso já vem acontecendo em algumas partes do país, como o estado do Texas, por exemplo. O principal alvo dessa guerra cultural são obras sobre minorias que agora podem ficar ainda mais invisíveis e marginalizadas. Essa não é uma reunião qualquer entre pais e professores. O objetivo aqui é decidir quais livros vão ser banidos nessa escola pública da Flórida. Na berlinda está esse livro que fala sobre sexualidade para jovens gays. Alguns pais querem que ele seja retirado da biblioteca. I have a great-grandson in middle school. These books are pornographic. A escritora trans concorda que não é um livro para crianças, mas nega que a obra sobre educação sexual tenha pornografia. Livros sobre questões LGBTQIA+, vêm sendo cada vez mais perseguidos, mas eles não são os únicos. No ano passado, a Associação Americana de Bibliotecas recebeu 1.269 pedidos de censura, quase o dobro do ano anterior. A maioria contra publicações que discutem sexualidade e racismo. Hoje, um dos 10 livros mais contestados é esse daqui, Fora da Escuridão, na tradução literal. É um romance que aborda a segregação racial no Texas na década de 1930. Em entrevista à Globo News, a autora do livro, Ashley Pérez, disse que a literatura está sendo politizada e o objetivo é perpetuar a discriminação contra minorias. The focus keeps being on those same identities. Out of Darkness was published in 2015. So, from 2015 to 2021, it was on high school library shelves without a single challenge. No one had a problem. Mas de lá para cá o cenário mudou. Atualmente, o número de pedidos de censura é o maior desde que a Associação de Bibliotecas começou o monitoramento, mais de 20 anos atrás. What we're seeing is a very small group of organized individuals who are seeking to silence diverse ideas. It's risky because it's encouraging youth to repeat the societal mistakes of our past and perpetuate the divides that are ignited by cultural ignorance and a lack of understanding of one another. E não é só a diversidade que incomoda. Algumas publicações para adolescentes são criticadas por mostrarem problemas concretos da sociedade americana, como violência contra as mulheres e abusos domésticos. Tiffany Justice tem 4 filhos, de 11 a 17 anos. Ela lidera um dos movimentos para banir certos livros das escolas do Texas. It was about the fact that we're talking about children and that children are innocent and we need to protect that innocence. Sometimes the violence in the sexual activity that is shared, like really horrible things like pedophilia or incest or rape. A lot of common sense, I think, needs to be used here. First of all, I think parents are the most important and best teacher for the child. Mas para quem não tem essa abertura em casa ou vive num lar abusivo, os livros podem ser uma rota de fuga. Rather than keeping young people safe by taking away books because they might be traumatized by seeing difficult experiences, what actually is happening is that schools are taking away supports from young people who most need those supports. You know, there are a lot of ways that schools give parents choices for their own kids if they don't want them to engage with the material, for example. But what we're talking about is a few parents wanting to decide for everyone else's kids. E ainda falando em livros,
Em São Paulo, uma ótima opção cultural para esse feriado prolongado é a Feira do Livro, que chega à 2ª edição. O festival literário é gratuito e terá muitos debates, sessões de autógrafo até domingo. Vitor Ferreira está por lá, está acompanhando todas as novidades, tem os detalhes da programação. Vitor, conta tudo pra gente. O que tem de bom rolando por aí? Boa tarde. Bastante coisa, Beth. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. Pois é, a Feira do Livro vai até este domingo, ainda tem mais 2 dias. Hoje ainda está rolando, tem algumas programações ainda, mas sábado e domingo, o dia todo, quem quiser pode chegar. É um evento, está no 2º ano, como você mencionou, tem 150 expositores, cresceu em relação ao ano passado, entre livrarias e editoras de livro. E a participação de cerca de 60 autores, que vem até essa praça aqui, olha, você consegue ver que o público está lotado ali, tem um telão para acompanhar também. Nesse momento, quem está falando, né, é o Jericho Brown, poeta norte-americano, veio de fora para cá, para essa apresentação, com a mediação da Stephanie Borges. Hoje, mais cedo, teve o autor Antônio Bispo dos Santos, autor de A Terra Dá, A Terra Quer, e Patrícia Hill Collins, escritora norte-americana também. A gente vai conversar agora aqui, Beth, com o Álvaro Razucchi, que é diretor da feira, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a ocupação desse espaço, que é a Praça Charles Miller, em frente ao nosso glorioso estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Álvaro, boa tarde, quase boa noite já. Obrigado pela entrevista com a gente ao vivo aqui na Globo News. Qual que é o papel dessa feira para a ocupação desses espaços, né, em São Paulo? Isso daqui que era um estacionamento, ainda, mas durante o feriado, uma feira de livro. Exatamente. Primeiro, boa noite a todos vocês. Essa é uma questão primordial de fazer essa feira neste lugar. Se você pensar em uma cidade como São Paulo, onde o privilégio de trânsito é do automóvel, aqui a gente tira a circulação dos automóveis para privilegiar o uso dos pedestres. E estamos numa área pública. Acho que essas 2 questões norteiam a ocupação deste lugar. Você acha que tem um papel também de formação de novos públicos, pessoas que não têm tanta relação com a literatura, vêm aqui comer um pastel na Praça Charles Miller, acaba vendo? Exatamente. Essa é uma outra característica importante dessa feira. Estamos num lugar público, ela não tem cobrança de ingresso, é gratuito. É muito comum a gente ver, junto ao palco da praça, alguém com um carrinho de legumes acabando de sair da feira aqui. E isso é uma coisa incrível, é como a cidade vive, né? Estamos aqui dentro da cidade com a consciência do que isso significa. O que as pessoas podem esperar nos próximos 2 dias? Olha, a programação está incrível. Tá difícil você escolher qual é a mesa que você quer assistir, porque você tem o palco da praça e tem o palco do Museu do Futebol. Acho que assim, tem muita coisa para fazer, muitos expositores com programações paralelas. Eu acho que é programação para a família inteira o dia todo. Álvaro, obrigado pela entrevista. E além de tudo, Beth, tem feito dias lindos aqui em São Paulo, ensolarado, agora o sol já caiu, mas o dia foi lindo. Amanhã e depois também promete ser igual, Beth. A imagem tá linda aí, tá linda. Esse pôr do sol tá maravilhoso. E o que o Álvaro falou é pertinente, né? Esse lugar é muito emblemático em São Paulo. Além de Feira do Livro, acontece Feira Livre. Aliás, vários pastéis de feira, considerados os melhores da cidade, saíram dessa feira que acontece aí, nesse estacionamento do Pacaembu. É um lugar emblemático, acontece muita coisa aí. E agora, que bom que está acontecendo essa 2ª edição da Feira do Livro. Vitor, muito obrigada pelas informações. Aproveita. Gente, intervalinho rápido, mas olha só um spoiler do que você vai ver no próximo bloco. Paisagem de cair o queixo. Não sai daí, né? Você não vai perder. Até já. Amor, você não sabe o que aconteceu. Eu acordei assim, é só piscar. E troca. É só piscar e troca. Amor, esses óculos não estão meio velhinhos? Não, não, peraí. Esse óculos aqui, ele vale desconto nas Óticas Diniz. Começou o Enjoei e Troquei das Óticas Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 de desconto na compra de óculos novos. Aproveite e troque o seu. Agro é pop, agro é tech, agro é Gustavo.
Gustavo Alencar é criador de caprinos e ovinos em Afrânio, Pernambuco. Para aumentar a produção na região mais seca do Brasil, ele precisou mais do que esforço e suor. Foi preciso investir no melhoramento genético dos animais. Com isso, conseguimos animais mais resistentes e produtivos que trarão maiores ganhos ao nosso rebanho e dos demais criadores. Melhorar a qualidade da carne, dos animais e a vida de criadores. Esse é o trabalho do Gustavo. Desenvolver nosso país é arretado. Agro, de gente pra gente. Apoio Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. O valor de um SUV se mede pela qualidade, tecnologia e principalmente pela potência de seu motor. Novo Tigo 5X Sport. Muito mais potência com o menor preço da categoria, sem abrir mão de nada. O melhor SUV é aquele que cabe no seu bolso. E melhor ainda, se for de uma marca que você conhece e confia. Meu amor, vem aqui dar uma olhadinha. Tô buscando um alarme monitorado aqui pra casa nova. O que você acha? Acho ótima ideia. Quais opções? Eu gostei da Verisuri. Eles têm uma central de monitoramento profissional que chama polícia em caso de invasão. Que incrível! Alarmes Verisuri. Monitoramento para sua residência e negócio. Ligue 0800 50 50 360 ou acesse verisuri.com.br. Sabe de onde vem a energia da Eletrobras? Da natureza. E sabe para onde ela vai? Para milhares de lugares, como o campinho onde o Paulo dá aula. E uma vez que ela chega lá, uma outra energia começa a ser gerada. A Eletrobrasilidade. A energia de quem quer fazer mais, de quem acredita. Essa é a energia que eu tenho, que você tem. A gente produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. Jacarandá e Pelouro, Manacagua, Biroba, Aroeira. Pau-Brasil, Oiti, Cambucá, Jaborandi, Castanheira, Cedro, Paricá, Jueirana, Facão, elo de uma união, da raiz de rara beleza. Nesta Semana do Meio Ambiente, a Vale reforça seu compromisso com a floresta em pé, hoje e sempre. Você tem diabetes? Sabe se sua glicose está controlada? Com o Freestyle Libre, monitore a variação da sua glicose em apenas 1 segundo com o seu smartphone, sem as rotineiras picadas de dedo. Freestyle Libre. Controle o seu diabetes com mais confiança e reduza sua hemoglobina glicada. Agora você sabe. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. Eu vou fazer uma loucura nesses dias dos namorados. Você pode fazer o mesmo. A Renner está emprestando seus canais de comunicação para todo mundo abrir seu coração em grande estilo. É só buscar @Lojas Renner nas redes sociais para ver como funciona. Lá vai. Nelson, você chegou quando eu menos esperava e eu me apaixonei, a ponto de dizer eu te amo em rede nacional. Feliz Dia dos Namorados Renner. E antes de terminar essa edição, vamos falar dos dias lindos, né, que tem acontecido lá no Rio de Janeiro. O pôr do sol na praia virou um espetáculo, né? Programa que está encantando cariocas e turistas. E quem tem a sorte de admirar essa beleza é o André Coelho. André, querido, olha, ontem você e o repórter cinematográfico Williams Pereira estavam lá na Praia do Leme, maravilhosa, cenário lindo, a gente mostrou tudo aqui ao vivo. Agora o cenário mudou um pouco, mas a beleza prevalece, né, André? Pois é, Beth, boa noite a você, boa noite a todos. A gente veio para outro ponto, a gente está tendo aqui no Rio, quem veio para cá, o turista e também o carioca, está conseguindo aproveitar um feriadão de dias lindos, e essa sexta-feira não foi diferente. Agora a gente fala ao vivo aqui da Praia do Arpoador, o Williams Pereira vai mostrar pra gente mais um ponto turístico invejável aqui no Rio de Janeiro. Foi um dia de muito sol, de muito calor, de praias cheias, e agora o anoitecer tá como? Com muita gente também
curtindo a praia. Muita gente não querendo ir embora depois de um dia tão bonito, com tanto sol. Agora a gente está mostrando esse trecho da Praia do Arpoador. Mais para frente a gente vai conseguir ver a praia de Ipanema e lá ao fundo, naquelas luzes que você observa na sua esquerda, o Vidigal. Nesse fim de noite tão bonitinho, nesse começo de noite tão bonito aqui no Rio. A gente teve um pôr do sol muito bonito também agora há pouco. Tudo isso aqui estava alaranjado, um visual lindo para quem veio para cá se despedir do dia de hoje, né? Aqui na Praia do Arpoador, também em Ipanema, a areia ficou tomada durante todo o dia. O pessoal que veio garantir um bronzeado de outono. O sol já se pôs, daqui a pouco o friozinho vai começar, porque é o que a gente tem visto nos últimos dias. Muito calor durante a tarde, a temperatura esfria. Então, todos esses biquínis vão dar lugar a casacos, porque está esfriando bastante durante a noite. Quem veio para cá não foi só turista, a gente teve uma visita ilustre no litoral aqui do Rio de Janeiro, aqui na altura da praia de Ipanema. A gente tem imagens muito bonitas de baleias jubarte que foram registradas por aqui durante o dia de hoje. Elas foram registradas pelo projeto Ilhas do Rio, que mostraram elas bem pertinho aqui da praia de Ipanema. Eles também lembraram que esse é um período de migração dessas baleias, então embarcações e motoaquáticas precisam tomar cuidado com essas visitantes ilustres. Dia muito bonito por aqui, Beth. A previsão é de mais sol e calor durante o sábado e o domingo. A temperatura amanhã deve bater 31 graus, no domingo mais calor ainda, 32. Sempre assim durante o dia e de noite um casaco, porque a temperatura cai para 16, 17 graus. Ontem o Thiago Eltz falou bastante que isso não era tão frio, o pessoal em São Paulo está mais acostumado a um frio mais forte, mas pra gente aqui no Rio de Janeiro, depois de pegar 30, 31 graus na praia, 15, 16, 17, é frio, né? Tá aí, Beth, mais um registro bonito desse feriadão aqui no Rio de Janeiro. É de fazer inveja, né? Ah, muita inveja, muita inveja. Gente, que baleia maravilhosa, dando tchau. Otávio, vou te dar um tchau da baleia agora, da jubarte. Pois é, pá, fazendo assim, vamos lá, tchau também. E assim, 15, 16 graus, realmente é frio, André Coelho tem razão, mas não vamos subestimar o poder da cachaça, né? Quem tá na praia até agora, pode nevar. Agora pode, sextou, Otávio? Não subestimemos o poder da cachaça. Agora pode, Otávio? Sextou já, né, pra você? Pode. Querido, Otávio, sempre bom falar com você. Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia. Thiago Eltz chegando aí com a edição das 6. Até amanhã. Amanhã eu tô aqui com vocês. O Brasileirão já tá pegando fogo e você ainda não conhece o Cartola Express? Então se liga nesse recado dos vencedores. Sou pentacampeão do Cartola Express. Na primeira vez que ganhei, e ganhei com apenas uma escalação. Vocês irão se divertir, de fato era muita grana. Entrei numa liga única de R$ 9,99, ganhei um prêmio de 50 mil. Quer uma dica pra ganhar no Cartola Express? É só jogar, só ganha quem joga. Tá esperando o quê pra entrar nesse time de campeões? Acesse já e comece a jogar. Cartola Express, escalou, faturou. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A cada ano, mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos morrem de desnutrição. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Este alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 5130.
Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. A cada segundo sem tratamento, uma criança corre o risco de morrer. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 5130. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Eu só vou ter paz quando eu destruir a Zoé. Vai pro inferno! Judite foi sequestrada. Quê? Maíra Valente é uma criminosa. Vem pra ele! Abre mão do que eu mais amava pra você. Eu tenho que provar a minha inocência, você não entende? Eu te amo tanto. É a nossa vingança contra essa vida maldita! Surpresa, querida. Chegou a hora da gente acertar as contas, Zoé. Picadinho, churrascão, parmegiana, em cubinho e macarrão, estrogonofe ou um sanduichão. Que vontade dá! Pede iFood já! No espetinho com pimentão, recheadinha com requeijão, com gordurinha não tem perdão. Que vontade dá! Pede iFood já, pede iFood já. iFood. Meu amor, tô buscando um alarme aqui pra casa nova. Ótima ideia. Gostei da Verisuri. Eles têm uma central de monitoramento profissional que chama a polícia em caso de invasão. Alarmes Verisuri. Solicite agora. verisuri.com.br. Edição das 18. Oferecimento novo Peugeot 208 Road Trip. Venha fazer um test drive. Let's go. Peugeot 208. Versões a partir de 62.990. Aproveite. Novo depoimento à vista. Suposta fraude em cartões de vacinação na mira da PF. Subordinado de Mauro Cid traça estratégia. Responsabilidade terceirizada? Complicações pela frente? Mensagens golpistas. Novo rumo à CPI. Governistas em busca de conteúdo compartilhado. Em debate no Supremo, o destino da vaga de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Martelo batido nas próximas horas. Mais de 7 bilhões de reais esquecidos em bancos? Já imaginou um dinheiro extra na conta? E as quase 40 acusações contra Donald Trump, documentos secretos da Casa Branca sob investigação. Tudo o que você precisa saber agora. Olá, um bom fim de tarde para você. Eu sou o Thiago Eltz e vamos juntos, a partir de agora, na edição das 6. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Uma assessoria de investimento ser eleita a melhor 5 anos seguidos, impossível? A assessoria XP é a melhor porque sempre foca nos seus objetivos. E isso é só o começo. Peraí, se 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil saem de fábrica com uma bateria Moura, todo carro que aparece na TV é Moura? O carro do comercial? Tem Moura. Da novela? Moura?
daquelas perseguições. Moura. Até nos filmes de terror. 9 entre 10, lembra? Essa aí não é Moura. Moura, a bateria das montadoras é a melhor escolha pra você. Moura é Moura. A ciência adverte. Ultraprocessados fazem mal à saúde. O consumo de ultraprocessados aumenta o risco de obesidade e de várias doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças do coração, vários tipos de câncer, causando só no Brasil 57 mil mortes por ano. Precisamos de medidas que protejam a população. Participe já. doceveneno.org.br. Ei, quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. E são os próprios produtores que vão contar essas histórias pra você. Meu pai e minha mãe são do Rio Grande do Sul. Meu pai, com a cara e coragem, sai de lá em 79 para conhecer aqui a região. Não foi uma coisa muito fácil, mas eles viam aqui uma solução para eles. E aí vem o Senar, começa a passar todo esse conhecimento e a gente começou a olhar o Senar como uma possibilidade de mudar a realidade social do campo. Eu nunca imaginei um curso tão espetacular e que vai agregar muito na nossa vida profissional. São jovens que já viraram colaboradores, empresários e parceiros. O Senar ele acaba abarcando a vida do homem no campo no que ele precisa. É da minha produção para você. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Já posso? 1, 2, 1. Muito sofrimento. Você não vive assim, não vai viver. Amarok. Vale mais ter a maior potência da categoria. E 4x4 permanente. Vale mais ter maior capacidade de carga. Vale mais por muito menos. Amarok, a bruta que vale mais. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Tô na luta todo dia. Já chegou a minha vez. Agora eu tenho uma parceira. Já não passo mais canseira. Vou contar para vocês. E deixa a Get me levar. Get leva eu. Você não precisa levar tudo sozinho. Deixa a Get te levar. GetNet, soluções completas em pagamento que acompanham o seu negócio. getnet.com.br. Agora são 6h06 e 2 frentes de investigação da Polícia Federal podem ganhar novos rumos nos próximos dias. Isso porque depois de ficar em silêncio na PF, o sargento Luiz Marcos dos Reis, auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, está disposto a falar sobre o suposto esquema de fraude nas carteiras de vacinação e também sobre os ataques golpistas do 8 de janeiro. Vamos para Brasília, ao vivo com Ricardo Abreu, que vai nos explicar essa mudança aí de posicionamento e o que a gente pode esperar, então, um novo depoimento. Ricardo, boa noite. Exato, Thiago. Ótima noite para você, todos que nos acompanham a partir de agora aqui na edição das 6. Isso porque na última quarta-feira o Marcos dos Reis chegou a ser intimado a depor, foi até a Polícia Federal sobre os ataques golpistas, né, mas ficou em silêncio. E a apuração da nossa Isabela Camargo agora dá conta e aponta que o sargento Marcos dos Reis deve prestar um novo depoimento à PF e falar sobre esses 2 casos investigados, né, pela polícia, como você bem destaca, o esquema de fraudes de carteiras de vacinação e, por outro lado, os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. O Marcos dos Reis, para a gente relembrar aqui, né, quem é esse personagem, ele foi supervisor da ajudância de ordens da Presidência da República, trabalhou diretamente com Bolsonaro, também com o ajudante de ordens, Mauro Cid, isso desde o início do mandato de Bolsonaro até agosto do ano passado. Ele era ativo
nas redes sociais também, com publicações de apoio ao ex-presidente, criticava também muito ministros do Supremo Tribunal Federal e, além disso, o sargento é um dos suspeitos de participarem aí do suposto esquema de adulteração dos dados de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e de auxiliares dele. Bem, segundo a apuração da Isa Camargo, o sargento, no próximo depoimento, tem aí uma nova estratégia, que é admitir que estava na esplanada dos ministérios no dia dos atos golpistas, dia 8 de janeiro. Ele até chegou a publicar fotos, viu, Tiago, nas redes sociais ali naquele dia, naquela tarde, mas ele deve negar que tenha incentivado ou participado efetivamente dos atos de vandalismo. Então há essa tendência aí da linha de defesa que quer apresentar até um comprovante mostrando que ele usou um carro de aplicativo só depois do horário do início da quebradeira. E sobre as investigações de fraudes nas carteiras de vacinação, motivo pelo qual inclusive ele está preso nesse momento, o sargento deve assumir aos investigadores que teve responsabilidade na tentativa de confecção de uma carteira de vacinação adulterada da Gabriela Cid, a esposa de Mauro Cid, né? E as investigações já apontavam que o Marcos dos Reis foi responsável aí por intermediar essa confecção desse cartão falso de vacinação da Gabriela Cid, isso por intermédio de um sobrinho dele, do Marcos dos Reis. Ele que era um militar, entrou na reserva ainda no ano passado e, como eu disse, está preso no batalhão da Cavalaria desde a operação que investiga essa adulteração nos cartões de vacinação. Tiago. Ricardo, muito obrigado. A gente volta a se falar. Estou aqui com a Eliane Cantanhede, Mônica Valdivogo. Tudo bem? Tudo bom, muito boa noite. Boa noite, Eliane.